Olá, gente, sejam bem-vindos. Eu sou o professor André Lisboa. Esta aqui é mais uma aula da Escola de Filosofia. Então, vou retomar aqui a nossa série de postagens sobre a psicopolítica e as novas técnicas de poder. O tema desse podcast é a biopolítica e a forma do poder disciplinar, em contraponto à psicopolítica. Primeiramente, a psicopolítica está envolvida num conjunto de estudos do Michel Foucault, em que o Michel Foucault começa a verificar no século XVII como que o poder já não vai mais ser expresso, né, sobre a vida das pessoas, determinando quem deve viver ou quem deve morrer. Ou seja, o poder já não está mais nas mãos de um soberano, né, e o poder se torna disciplinar. Então Michel Foucault ele fala que esse poder soberano, primeiro poder, o poder nas mãos de um rei, ele é o poder da espada. Ele mantém-se a partir de uma ameaça de morte, né? Ele torna o direito da vida e ele, na verdade, ele toma o direito da vida para poder encerrá-la, para dizer quando ela deve acabar. Em contraponto a isso, Foucault diz que a partir do século XVII há um novo tipo de poder. Esse poder é o poder disciplinar. É uma forma de poder sobre a vida. Ela não tem a função de matar. Na verdade, esse poder ele busca afirmar a vida de forma completa, segundo Foucault. E em vez de matar, esse poder disciplinar administra os corpos das pessoas. Então faz-se, segundo ele, uma gestão calculista sobre a vida e gera-se novas formas de produção. Isso se percebe na passagem de uma sociedade de produção agrária para uma sociedade de produção industrial, o que nos lembra a ideia até mesmo do Fordismo. Então, com o avanço da industrialização, há uma necessidade de se disciplinar o corpo para que ele se adapte às novas formas de produção mecânica, industrial. Então, em vez de se torturar o corpo, como se fazia no poder soberano, o que se busca, na verdade, é inserir o corpo dentro de um sistema de normas, dentro de um sistema regulado. Assim, há um cálculo sobre todas as partes do corpo, e o corpo se transforma em uma máquina de produção, em uma máquina capaz de ser utilizada para a rotina industrial ou para a rotina produtiva dessa sociedade industrial. Então, um exemplo disso é a ortopedia, que vai se desenvolver de uma forma a moldar os corpos e as posturas. Então, o corpo vai ser visto, segundo Foucault, como uma massa informe. Ele escreve assim: realizam a sujeição das forças e lhe impõe uma relação de docilidade e utilidade, ou seja, o poder disciplinar ele é aquele capaz de tornar dóceis os corpos e também de tornar úteis esses corpos. Né? Por isso ele sujeita os corpos dos indivíduos. Então o poder disciplinar é um poder normativo. Sendo esse poder normativo, ele nos submete a um conjunto de regras, a um conjunto de obrigações, ou seja, a uma necessidade de controle nesse sentido, e ele tem um temor a anomalias. Por isso ele vai viver corrigindo os defeitos e os desvios. Então, qual é a negatividade desse poder disciplinar? Ou seja, qual é a instância ali em que ainda há uma liberdade, né? Em que ainda há uma possibilidade da pessoa ser livre dentro do poder disciplinar? É a seguinte: o poder disciplinar ele atesta os corpos e o comportamento, ele disciplina a vida, ok? Ele diz como a gente deve viver, mas ele não absorve a vida interior. Ele não absorve o conjunto de pensamentos do indivíduo. Embora ele insira pensamentos, mas ele não absorve aquilo que você pode meditar interiormente. Então, o poder disciplinar ele tem suas limitações, assim como também tem o poder soberano. Então, essa forma de dominação disciplinar, ela passa do corpo à mente, né? Ela tenta moralizar alguém a partir do aprisionamento, através do controle dos corpos,
Então, por exemplo, ele tenta corrigir e assim dominar, né? Tem um termo em inglês chamado Industrial School. Esse termo ele é utilizado para casa de correção, ou seja, um lugar onde os jovens vão ser corrigidos de sua má índole, né? Então, a própria disciplina ortopédica ela não pode corrigir a moralidade de alguém. Pelo contrário, ela não acessa o íntimo de uma pessoa. Então, seria uma grosseria demais a dizer isso. Então, ela não vai atingir a psique humana e as camadas mais profundas da psique humana. Nesse sentido, os desejos, as necessidades e os anseios, elas estão fora desse poder. Então, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você planeja, ele não é acessível pelo poder disciplinar. Então, a disciplina ela só vai controlar o mundo exterior do sujeito. Ela não acessa os pensamentos mais íntimos de alguém, né? O poder disciplinar, dessa forma, não acessa a letra da alma, né? Então, e ele é um caminho de controle para as sociedades de massa e busca o quê? Ele busca administrar a reprodução dessa sociedade, ele busca também verificar o modo como essa sociedade se mantém e dominar essa sociedade para que ela viva de uma determinada forma. Então é o poder que sustenta essa biopolítica ou essa política da vida. Então vai envolver as questões da natalidade, mortalidade, reprodução. Tudo vai ser regulado por esse tipo de poder. Toda a biopolítica, toda a condição de vida, né, o modo de se viver da sociedade, de uma população, vai ser dominado diretamente através dessa administração das massas. Então, qual é a questão? Nós não vivemos mais em sociedades disciplinares. Então, nós não vivemos mais em uma sociedade disciplinar, em que o poder disciplinar, o poder do controle da vida, ele se mantém. Na verdade, eu acredito que nós ainda vivemos nessa sociedade, mas vivemos uma sociedade em que se destaca um outro tipo de poder. Esse tipo de poder é o poder psicopolítico, é o poder da psicopolítica. E essa psicopolítica, ela se inspira em um conceito chamado psicograma. Esse psicograma vai ser a descrição detalhada dos caracteres psíquicos de alguém, da sua personalidade. Então, a biopolítica ela não consegue explicar esse regime neoliberal, porque o regime neoliberal que a gente vive é um regime que explora a psique humana. Então, a biopolítica ela não tem acesso ao psíquico, mas à democracia. Ela não alcança o psicograma da população. Por isso, o Big Data é muito mais eficiente do que a estatística. Então, o Big Data ele vai fornecer o psicograma individual e coletivo, ou seja, de uma pessoa apenas, mas também de toda uma sociedade, de todo um grupo, de toda uma tribo moral. Então, e talvez até mesmo ele é capaz de avançar no psicograma do inconsciente, ou seja, nas questões mais íntimas de alguém. Então, isso permite que ele explore, né, a psique humana, permite que ele explore até mesmo a psique do inconsciente, né? E para quê? Para a dominação, para dominar, para o controle, para a sugestão, para a manipulação. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste programa, desta edição aqui, dessa continuação da série. Eu estou retornando, passei um bom tempo doente, estou há quase 2 meses com problemas de ansiedade, problemas de gastrite, mas estou retornando. Tentarei gravar semanalmente, claro, e postar semanalmente. Mas já deixo aqui uma notícia boa, que é a seguinte: nós vamos ter um novo participante aqui do nosso podcast, um novo professor. Ele vai ser o Antônio Pegado, né? E ele vai gravar temas relacionados à teoria do conhecimento, relacionados à hermenêutica e outros assuntos dentro da área de investigação dele. Também vão ser temas dentro da área de filosofia. Ele vai participar aqui gravando um mês com a gente, provavelmente na terceira semana do mês, né?
E vai ser bem interessante porque vai ser outro professor e outra voz a ser ouvida com outra ideia, com outras ideias, com uma outra mente. E isso é importante porque acaba enriquecendo a gente do ponto de vista humano e também do ponto de vista intelectual. Então eu agradeço a audiência de vocês, agradeço os comentários. Se você puder compartilhar esse episódio com muitos estão indicando a gente e eu agradeço muito por isso. Eu acredito que esse trabalho é um trabalho que eu não recebo nenhum dinheiro por ele, mas que me deixa muito feliz em fazê-lo, né? Principalmente porque eu aqui dou aulas e é a coisa que eu mais gosto de fazer depois de estudar. Então um abraço para todo mundo. Qualquer coisa, manda uma mensagem aí e não esquece de dar um joinha aí e curtir, tá bom? Um abraço, gente, e até mais.